Olá, caros estudantes. Bom, nessa videoaula nós vamos trabalhar o conteúdo que a gente vem trabalhando desde a última aula, né? Vamos dar continuidade e fazer um encerramento, né, desse conteúdo, para a gente avançar para a última aula, que será na próxima semana, tá? Então, ah, rapidamente, a gente já avançou bastante nessa discussão, que é exatamente a, a sociologia, né, os problemas sociais no dia a dia, né, no nosso dia a dia. Bom, a gente sabe também que nós já avançamos bastante nas discussões que a disciplina propõe, como, por exemplo, a questão do indivíduo, né, a questão da política ligada à ética, e agora estamos trabalhando a questão dos problemas sociais da atualidade, né? E vamos fechar, como já foi dito, com a questão do racismo, né? A partir do livro, que eu vou falar mais no final da aula, que será nosso material de avaliação da disciplina, certo? Que será na semana seguinte o nosso último encontro. Então, vamos lá. Nós já discutimos o conceito de sociologia, né? Já está tranquilo para nós o conceito de sociologia. Agora a gente está discutindo a sociologia e o cotidiano social, né? Então, aqui o conceito de sociologia, a partir de Comte, a partir de Durkheim, o conceito de sociologia, como a gente já frisou bastante na aula passada, essa questão da sociologia e a sociedade, né? Já avançamos também, fazendo algumas indagações. Então, a gente está trazendo aí ainda, reforçando o conceito de sociologia, trazendo a sociologia como uma ciência, né? Uma ciência social que se preocupa com as questões sociais do dia a dia, né? Que circundam a nossa vida, os relacionamentos, a coletividade, as nossas escolhas, a cultura, os movimentos, enfim, tudo que circunda a nossa vida social, né? E aí a gente começa a tratar da sociologia como uma ciência, fazendo essa comparação, né, do conhecimento científico para o conhecimento empírico ou conhecimento no senso comum, né? Então, já fizemos isso na aula passada, também disponibilizei a aula para quem quiser rever, né? Então, aí a gente traz essa questão mais específica da ciência para ficar bastante reforçado a ideia de que a sociologia é uma ciência, né? E aí aqui a gente começa a tratar da sociologia e o desenvolvimento dessa ciência a partir do cotidiano, dando ênfase para a questão dos contatos sociais. A gente falou bastante dos contatos e das interações sociais, né, a partir dos grupos onde estamos inseridos, os contatos sociais e a socialização, é a partir desses contatos que nós desenvolvemos a nossa sociabilidade no meio onde estamos inseridos, na escola, na igreja, na comunidade, enfim, nos diversos espaços onde estamos estabelecendo relações, né? Destacando também as relações primárias e as relações secundárias, também já comentado, né? Enfim, esse processo de interação social, convivência social, é o que a gente vai chamar de socialização na sociedade que a gente vive. E aqui a gente ainda falou um pouquinho sobre a sociologia e a socialização, a interação social, certo? Era o que a gente vinha falando, né? Então, com bastante ênfase nessa questão da interação. E aí, daqui para frente, a gente começa a falar de outras ideias ligadas a isso, que a gente ainda não tinha falado, tá? Então, a sociologia e a comunicação. Pela própria imagem, dá para ver ali, né, que a comunicação hoje não é algo só
presencial, né, mas se dá principalmente pelas redes sociais, a partir das diversas formas, né, como a gente pode ver aí nas marcas e nos tipos de redes sociais. Então, as redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, são exemplos, né, de como a comunicação ela vem se estabelecendo nas novas relações humanas que vem se desenvolvendo. No entanto, existe sempre o lado positivo e o lado negativo dessas formas de comunicação virtual. A gente sabe, né? Então, fica uma reflexão aí para você pensar. O que você pensa a respeito desse tipo de comunicação a partir das redes sociais, né? Então, tem muitas questões positivas, mas também há muitas questões negativas, né? Desrespeito, acho que é uma terra sem lei, que pode dizer tudo, que pode fazer tudo. Na verdade, não é assim. Bom, as redes sociais, elas se interagem ao cotidiano das pessoas, né, tão fortemente que passaram a compor novos espaços de aprendizagem, como, por exemplo, cursos à distância, né, aprendizagem de relacionamentos interpessoais, casamento, amizade, grupo de estudo, etc., grupo de trabalho, blogs, lojas virtuais, enfim, há uma mobilização social, né, de espaço de denúncias, enfim. Essa nova forma de expressão do processo de socialização tem mudado o hábito dos indivíduos e reflete uma mudança social no comportamento das pessoas. Claro e evidente, né? Não é a mesma coisa de estar ali, olho no olho. Então, as pessoas mudaram as suas formas de se relacionar. Há também relacionamentos virtuais, de forma utilizando as redes sociais, né? Como a própria imagem aqui pode nos proporcionar essa reflexão. Bem, ainda sobre a socialização e a comunicação. A comunicação ela pode ser realizada de diversas maneiras. Os meios de comunicação, como as redes sociais, já mencionada, o jornal, por exemplo, o jornal impresso, ou o jornal eletrônico, as revistas, os livros, TV, rádio, são maneiras de expressão da comunicação, como se pode ver na própria imagem, né? Mas a fala e as linguagens verbais e não verbais, observada como forma de comunicação direta entre os indivíduos em seu cotidiano, representa a ferramenta básica para que todo o processo aconteça. Ou seja, a linguagem é um instrumento de comunicação entre as pessoas. Comunicação essa de forma presencial, de forma remota, sem utilizar a linguagem convencional, mas a linguagem de sinais, por exemplo, o jornal escrito, o jornal eletrônico, enfim, para todas essas formas de comunicação é utilizado linguagens das mais diferentes possíveis. Os emojis que existe hoje, né? Quando a gente não quer escrever algo, a gente coloca uma figurinha, chama de emoji, para dizer aquilo que a gente quer dizer, tá? Então, para aprofundar um pouco nessa questão, nós vamos assistir agora o vídeo Escravo da Tecnologia e da Comunicação, tá? Bom, agora então, vamos continuando falando sobre o cotidiano e os processos sociais, dentro dessa discussão da sociologia, né? Os processos sociais. Cotidianamente, nos vemos em situações de cooperação, de competição e de conflitos. Esses são, segundo o sociólogo Pércio Santos de Oliveira, exemplos de processos sociais. Processos sociais são essas relações mais intensas que a gente vive na sociedade, como cooperação, competição, conflitos e tal. Na visão de Karl Marx, que a gente já conhece de outros momentos, é por meio dos conflitos sociais que a sociedade muda e evolui. Portanto,
os processos sociais, eles são inerentes na sociedade, eles precisam, devem acontecer, porque, segundo Marx, por exemplo, a sociedade vai evoluindo a partir desses processos, desses conflitos sociais. A Para Max Weber, que a gente já conhece também, ação social reúne as atitudes humanas voltadas para a manutenção ou formação de normas e regras sociais. Ele vai dizer que a cooperação e a competição são exemplos de ações sociais, né? Porque Max Weber vai trabalhar a ideia de ação social. Então, ele vai dizer que a competição, a cooperação são exemplos de ações sociais, ou seja, são processos, né? Bom, para a gente pensar a sociologia no nosso cotidiano a partir da escola, né? Quando a gente fala de escola, a gente não fala só da escola fundamental, a gente fala da escola como um todo, como um espaço de construção de conhecimento, né? Espaço onde todos nós estamos é, estabelecendo relações. Então, a escola é uma instituição social, a gente já sabe disso, né? No nosso cotidiano, as relações de ensino e aprendizagem, de coleguismo, de amizade, etc., que construímos na escola, são exemplos de relações sociais. Claro, né? A relação com o professor, com os colegas, com todo mundo que estão ali envolvido nesse processo, a gente chama de relações sociais. Isso é muito forte na escola também, né? Bom, do mesmo modo, o bullying, o preconceito e as violências também podem estar presentes nesse ambiente, onde tem muitas pessoas que pensam diferente, vivem diferente. É claro, né, que a gente vai ter também conflitos. E a escola é esse espaço também de conflitos. Na escola, temos a continuidade do processo de socialização que se inicia em casa com a família. É a dita educação formal. Quer dizer, a educação acontece primeiro em casa, depois ela se estende para a escola. A escola é o segundo espaço de socialização entre as pessoas. Por isso, ele é tão importante nas nossas vidas. A gente passa uma grande quantidade de tempo da nossa vida na escola. E aí a escola tem também esse poder de moldar, né, o nosso comportamento a partir das nossas relações. E aí a gente vai ver também um vídeo que vai falar um pouco mais sobre. É um vídeo bastante ilustrativo, que vai falar um pouco sobre como a escola tenta moldar os indivíduos, né? E isso nunca foi tão forte como agora, tá? Então vamos ver o filme. Continuando, né? A gente tem o cotidiano e o comportamento coletivo. A gente não vive sozinho na sociedade. Pela imagem dá para ver, né? Então, segundo o sociólogo Reinaldo Dias, uma multidão se caracteriza por ser um grande número de pessoas que se reúnem momentaneamente com um objetivo comum. Então, a gente vive no meio da multidão, quase que em todos os processos que a gente está inserido, né, com socialização. Bom, assim, nós verificamos que multidões se formam nos terminais integrados de transporte coletivo diariamente. Algumas multidões, elas acabam provocando tumultos, neste caso, pelas insuficiência dos transportes públicos, como é o exemplo dessa multidão aqui que a gente está vendo no terminal integrado bairro Macaxeira. Terminal integrado, vocês devem saber, é um lugar onde vários transportes, várias linhas de transporte coletivo se encontram, ou onde as pessoas se encontram para tomar, né, para apanhar uma determinada condução, e isso acaba tendo uma grande quantidade de pessoas, né, uma multidão de pessoas, e isso pode criar tumultos. Então, o tempo inteiro a gente está sujeito a estar envolvido nessas multidões, nesses tumultos de pessoas que estão ali pelo mesmo objetivo, fila de banco, fila de transporte, enfim. Há também essa questão da sociologia no nosso dia a dia, a partir das mobilizações sociais. O que é a mobilização social? É uma maneira de viver, né, conceitos da sociologia como mudanças sociais
e os próprios movimentos sociais. Bom, eu sou suspeito em falar disso, né? Eu faço parte de um movimento social. Então, essa questão das mobilizações sociais, elas sempre acontecem no intuito de provocar uma mudança em algo que, para essas pessoas, não está certo, né? Que precisa ser transformado, precisa passar por um processo de mudanças. Então, geralmente, essas mobilizações sociais, elas se dão a partir dos movimentos sociais e não de pessoas isoladas. Tá? Então, há um grupo de pessoas, há um movimento que articula, que organiza as pessoas, mesmo que de forma isolada, mas elas se juntam em um determinado momento em prol de um mesmo objetivo, onde ambos refletem a dinâmica da sociedade. Quer dizer, esses movimentos sociais em prol de mudanças, elas estão trabalhando em prol de uma mudança. O movimento, por exemplo, Ocupa Estelita é um exemplo dessa mobilização social na atualidade, que aconteceu aí numa determinada história. Tá? Outra questão, o cotidiano e os problemas sociais. Bem, os problemas sociais são conhecidos e vividos cotidianamente pela sociedade, né? Comunidade, indivíduo, diariamente. Todos nós estamos envolvido nesses problemas sociais. Entenda-se por problemas sociais, assim, o que é um problema social? Todo distúrbio causado ou andamento das relações sociais. Todos os distúrbios causados ao andamento das relações sociais e da própria dinâmica da sociedade. Quer dizer, esses são problemas sociais, é aquilo que atrapalha o desenvolvimento da sociedade, né? Por exemplo, a violência, a fome, a falta de estrutura, a falta de planejamento familiar, a má distribuição de renda, a impunidade, são exemplos de problemas sociais do cotidiano que refletem na realidade social, né, no seu desenvolvimento, ou no subdesenvolvimento das pessoas no dia a dia. Né? Então, a gente tem muitos problemas sociais na nossa sociedade e que todos eles nos atingem em maior ou menor intensidade. A violência, a fome, a falta de estrutura, a falta de trabalho, enfim, questão de transportes, moradias, são muitos problemas. Então, quando a gente fala em problemas sociais, a gente se reporta à fome, por exemplo, à desigualdade social existente, né? Inclusive no nosso país nunca foi tão acentuada como agora nos últimos anos. E sobre essa questão da distribuição de renda, ser humano e tal, a gente vai ver um vídeo Ilha das Flores, né? Ilha das Flores. Então, tá aí, vamos assistir o vídeo Ilha das Flores. Uma outra questão que a gente precisa entender, que é uma questão social, são as relações de gênero e a sexualidade. Então, as relações de gênero e a sexualidade, elas permeiam a vida cotidiana, a nossa vida, né? Então, as dinâmicas da sociedade, elas permitem o questionamento. Qual é o papel do homem e da mulher na sociedade? Quem determinou que o homem precisa fazer isso e que a mulher precisa fazer aquilo? Quem disse que tem que ser assim? Né? Quem disse que a mulher tem que se comportar assim, que o homem tem que se comportar assado? Essa é uma questão de gênero, que está muito ligada aos papéis sociais. Quanto à orientação sexual, homens e mulheres se percebem também sobre a perspectiva LGBT, ou agora chamado de LGBTQI+, quer dizer, outros sujeitos que não se identificam como homem ou mulher, ou um homem que por uma necessidade física, biológica e tal, resolveu se reinventar. Da mesma forma, a mulher, né? Então, ambos estão sujeitos a sofrerem preconceito e violência pelas suas escolhas. Aí a gente não pode esquecer que são sujeitos históricos, sociais e que têm o direito de existir.
né? Então, em alguns casos, em alguns tipos de preconceito, é considerado, inclusive, crime, por exemplo, homofobia, né? Então, a gente tem aqui uma outra questão. Você já sofreu preconceito por ser mulher, pela sua orientação sexual? Então, todos nós já sofremos algum preconceito, por ser de uma classe social, tal, por ser homem, por ser mulher, por ser negro, por ser, enfim, todos nós já sofremos. Sobre essa questão, mais especificamente do gênero e da sexualidade, a gente tem um filme muito interessante, rapidinho, A Maioria Oprimida, né? E diversidade sexual e de gênero. Então, a gente vai colocar esses dois filmes para vocês, e aí, para aprofundar melhor, né? Então, as imagens aqui muito bem representam, né, a questão da lei Maria da Penha, contra essa violência contra a mulher, e tem também aí a bandeira do movimento, né, que na verdade é um movimento, né, das pessoas que se encontram aí dentro de uma dessas siglas, LGBTQI+, que são outras iniciais de outros sujeitos que se encontram nesse movimento e que foram recentemente incorporadas aí. Então, aí um pouquinho sobre o filme, né? O filme que a gente vai ver agora, tá? Então, veja aí a sinopse do filme e vamos, então, assistir o filme. Outra questão são as relações étnico e raciais. Então, a gente já falou de preconceito, de discriminação, que são observados nos mais diversas sociedades. Na nossa não é diferente. Os preconceitos raciais e étnicos, eles podem trazer prejuízos imensos às relações sociais, como, por exemplo, o Holocausto, que a gente já sabe que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Podem causar danos à convivência humana, como, por exemplo, o apartheid, o movimento na África, né? E podem gerar conflitos e provocar mudanças sociais, né? E aí, por exemplo, as leis antirracistas, que caracterizam o racismo como crime também. Isso provoca uma mudança no comportamento das pessoas. A discriminação e o preconceito por causa da cor da pele ou por causa da etnia a qual determinado grupo pertence já provocou genocídio até hoje, né? Os motiva esse genocídio, chacina, principalmente por essa questão do preconceito com a cor da pele, com a raça, enfim. No dia a dia, o preconceito e a discriminação, eles estão presentes nas pequenas ações, nos olhares, na exclusão de grupos de amizade e trabalho, nos xingamentos, nas brincadeiras e piadas, e pode até atingir qualquer um, infelizmente. Né? Sem querer, a gente diz a coisa da preta, o mercado negro, alguma coisa que está projetada na nossa formação como um sujeito cheio de preconceito, que nunca nos aceitamos, ser também descendente dessa matriz, né, cultural, que é a matriz africana, e aí a gente acaba provocando isso consciente ou inconsciente, né? E isso é muito grave. Sobre isso, a gente vai ver um pouquinho a música Olhos Coloridos, tá? Para a gente entender um pouquinho que todos nós somos coloridos. Aqui a gente tem algumas dicas de filme que pode ser assistido, né? Pode ser assistido que vai dar também essa dimensão da questão do preconceito, né? Das diferenças, da cor, da raça e tal. Bom, para ir fechando, a gente tem aqui o cotidiano, sociologia, o cotidiano e o meio ambiente. Essa questão do meio ambiente, né? No dia a dia, as relações que estabelecemos com o meio ambiente, elas se refletem em como entendemos que a importância e quais os valores que estabelecemos com a sociedade em que vivemos. Por exemplo, ao jogar o lixo nas ruas,
né? Estamos desrespeitando normas de convivência estabelecida para toda a sociedade. Então, viver em sociedade tem isso, a gente precisa absorver aquilo que é comum para todos, para que as minhas ações não interfiram no comportamento das outras pessoas, né? Enquanto o meio ambiente se prejudica, nos prejudicamos também, porque nós não estamos dissociados do meio ambiente. O meio ambiente não é o rio, a floresta lá longe de mim. O meio ambiente é todos os espaços onde eu estou. A natureza sou eu. A natureza não está dissociada de mim. Eu sou natural. Eu sou natureza. Então, o homem faz parte da natureza. Portanto, há uma conexão entre todos os espaços ambientais. Então, quando a gente fala em questão do ambiente, necessariamente não é lá na zona rural, no rio, no mato. Não, é em todos os lugares onde a gente está, né? Então, essa charge representa muito bem isso. Vamos ter que mudar. E ele diz assim, sim, os nossos hábitos. E aí a gente tem um pequeno filme para ver também essa situação. Vamos ver o vídeo Sociedade do Consumo. Por último, para a gente ir fechando ainda sobre a questão ambiental, algumas sugestões aqui, né, de vídeos de curta-metragem para debater o tema meio ambiente e cidadania. Então, tá aí as sugestões. Bom, a gente já falou bastante, né? Agora, para fechar aqui, cotidiano e a organização social, tudo isso vai acontecer a partir de uma organização social, a sociedade civil e a sociedade política. Então, sociedade civil somos nós, as pessoas que não temos poder político, partidário, não estamos dentro de uma instituição, mas também temos poder político, porque somos nós que nos elegemos. São formas de enxergar os papéis de cada indivíduo e instituição social na organização da mesma. Bem, para simplificar, a sociedade civil seria o quê? Aquela formada por todos os cidadãos, enquanto que a sociedade política é representada pelo Estado e as instituições e repartições que o representam, tá? Então, a gente fala um civil, um político, não, a gente é a sociedade civil. Então, está aí muito bem organizado o conceito de sociedade civil e sociedade política também, tá? Ligado aí à questão do Estado, coisas que nós já falamos em outro momento. Por exemplo, ainda sobre isso, a gente tem aqui as pessoas que estão inseridas em ambas as sociedades, tanto sociedade civil como a política, exercem papéis distintos. Contudo, todas são consideradas cidadãs. Segundo o sociólogo Reinaldo Dias, a cidadania é a condição de um indivíduo como membro do Estado e portador de direitos e obrigações. Assim, cidadão é a condição de um homem livre, portador de direitos e obrigações, assegurado pela lei, né? Porque a gente tem a imagem da Constituição, essa questão da importância de cuidar do ambiente, né? Dessa coletividade, todo mundo preocupado com as mesmas questões, tá? Então, então é isso que a gente tinha para apresentar para vocês até agora com todas essas temáticas. Então, a gente vamos encaminhar agora uma atividade. Eu já havia falado para vocês que nós iríamos trabalhar como avaliação o livro, né? O livro que a gente está lendo. Então, nós iremos fazer um trabalho com esse livro, que vocês devem estar lendo, né? Começando, finalizando. Então, para a gente fechar a nossa disciplina, no próximo encontro nosso, no dia 14, dia 14 será nosso último encontro, e aí a gente vai fechar a disciplina.
né? Então, nós vamos trabalhar com esse livro. Como nós vamos trabalhar com esse livro? Nós iremos dividir a turma em três grupos, como a turma tem 19 estudantes, a gente vai dividir em três, vai ficar 6 e algum grupo com 7. Eu não vou dividir a turma de forma aleatória, vocês podem se organizar por afinidade, por proximidade, irão fazer o quê? Vocês irão fazer um jornal social, ou um jornal cultural, enfim. Vocês irão organizar um pequeno jornal, que eu vou mandar o modelo para vocês do jornal, e vou mandar o modelo em Word, onde vocês poderão utilizar esse mesmo modelo e organizar o jornal de vocês. Vou mandar 2 modelos, acho que um é filosófico, o outro é cultural. Mas no caso nosso aqui, a gente pode chamar de jornal social. E o tema é esse, como o racismo criou o Brasil. E aí a gente tem, o livro tem 3 capítulos, eu vou colocar lá no grupo para vocês, 3 capítulos, e aí vocês vão montando as equipes de vocês, 3 equipes. Cada equipe vai aprofundar em um capítulo e vai, a partir do capítulo, organizar as principais ideias e vão fazer um pequeno jornal, com 2 páginas somente, pode colocar imagens, de preferência, né? Textos, enfim. Deixa eu ver se eu projeto ele aqui. Está aparecendo aqui o jornal. Então, vamos ver. Aqui, por exemplo, é um jornal cultural. Então, vocês podem mudar o nome, vocês podem reorganizar, mudar as cores, enfim, vai ficar à vontade para colocar as letras, o formato, mas a ideia é que venha com textos, né, e que venha com destaques, assim, e, de letras diferentes, tamanhos e tal. E aí vocês vão construir, colocando imagens, intercalando com os tópicos que o capítulo tem. Cada capítulo tem vários tópicos, e aí vocês vão utilizar a criatividade de vocês e vão organizar. No finalzinho lá, coloca o nome de vocês e tal. Então, com essa estrutura aqui que eu vou passar para vocês, ela permite que vocês façam alterações, né? Então, vocês só vão tirar daqui esse texto, que ele fala das matrizes culturais, que é um outro conteúdo de uma outra turma, e vai colocar a questão do racismo, a partir do tópico que ficou para vocês, tá? Então, na verdade, tá aqui a orientação, veja, vou organizar melhor aqui. Então, como o racismo criou o Brasil? É um seminário interativo. A atividade consiste em ler o livro, Como o Racismo Criou o Brasil, de Gessé Souza, isso aqui, editora Estação Brasil, e organizar uma apresentação no formato de jornal cultural ou jornal social, com as principais ideias apresentadas pelo autor, e socializar no último encontro na disciplina. Então, cada equipe vai fazer o seu, né, vai imprimir uma cópia para cada membro do grupo, que não tiver condições de fazer a cópia, me manda com antecedência, eu imprimo e levo para a turma. Mas todos terão acesso, né, a todo o conteúdo, tá? Então, a gente tem aqui os 3 capítulos do livro, que é racismo afinal, aí aqui os acadêmicos, aí lá no grupo vocês vão dizer, o outro, a singularidade da moralidade no Ocidente, quem são os acadêmicos, e, por último, o racismo multidimensional acadêmico, os acadêmicos tal. Tá? Então, vocês organizam a equipe de vocês, e aí a gente vai discutindo até fechar os grupos que ficarão com cada tópico. Tá? Então, essa é a ideia da atividade.
para trabalhar com o livro. Será a nossa avaliação final, uma coisa bem elaborada, bem feita e bastante apropriação do conteúdo para a gente discutir em sala no próximo encontro e fechar, certo? Então, lá no grupo eu vou postar é, essas orientações e a gente vai conversando por lá, tá bem? Qualquer dúvida, vamos estar à disposição. Então, a gente fecha por aqui agora, tá? Até mais.